Bom, minha gente, nós falamos na semana passada sobre o SISU, que já está disponível para consulta o resultado, né, da chamada do SISU 2018. Basta acessar a internet, as inscrições já começam nesta terça-feira. Olha, são quase 240 mil vagas em universidades de todo o país. Agora a gente sabe que para ter uma boa classificação, né, nessa concorrência tão grande Brasil afora, precisa ter uma boa nota no Enem, e não é novidade que o desempenho dos estudantes no Enem 2017/18 não foi um bom resultado, né? Para falar um pouquinho, para comentar um pouquinho esse resultado aí dos mais de 300 mil que zeraram a redação, está comigo a especialista em língua portuguesa, formada em letras, né, mestranda também em letras, a professora Alcenira Rangel Loureiro. A gente bate um papo, trocar um pouco de figurinhas aqui a respeito desse resultado do Enem passado. Tudo bem, Alcenira? Tudo jóia, Cláudia, tudo bem. Alcenira, esse resultado, assim, foi um resultado inédito. A gente, claro que anos atrás a gente teve um resultado assim ruim, mas esse parece que conseguiu. Tem uma queda, não nem tanta, né, mas uma queda em relação ao ano passado. Realmente foi um inesperado. Quando nós vimos o tema, o fato de ser um tema específico, já tínhamos um certo susto, né? Porque trabalhar-se inclusão social é um trabalho de todos nós, professores de língua portuguesa. Agora, depois que esse tema veio à tona, né, ninguém, como a gente estava dizendo aqui antes de começar a entrevista, foi algo inesperado, como sempre, né? É algo que a gente não espera, senão estaria muito bem preparado, Com né? certeza. Mas a gente imaginaria que o desempenho poderia ser melhor, até porque o estudante hoje ele anda muito antenado com a tecnologia, com essa, é um tema que não é tão... Não, é um tema que faz assim. parte da realidade, é relevante. É lógico, né, quando se trata assim da educação do surdo, dos direitos, né, aqui nós voltamos um pouquinho até da lei mencionada, 10.436, a lei mencionada com relação à garantia, à inclusão deste deficiente e quais os direitos eles possuem. Então, quando se trabalha em inclusão, nós não devíamos pensar somente da inclusão do deficiente físico, eu vou falar aqui do cadeirante, não, eu tenho que pensar num ângulo geral. Uma coisa maior, né? Então, assim, ela foi específica, o candidato ele foi preparado para o abrangente. E aí acabou que... O específico foi uma surpresa. Só que aí nós temos o quê? O que o aluno ele é treinado? Ele tem um tema. E aí nós vimos ali o tema, os desafios, né? De cara eu teria que me limitar a esse tema. Os desafios para a educação dos surdos no Brasil. Então os alunos, quando eles estudam, eles já sim, se atentam para essa questão do tema. Se eles fossem ali na base dos surdos, aí, dos desafios da educação dos surdos, se eu me voltasse para essa classe, para eles, não teria como zerar, porque o que zerou aí na maioria das redações foi a fuga ao tema. Dizem os especialistas, né, você está confirmando aqui, que fugir muito do tema é o que acaba falar da inclusão social. E foi muito bem objetivo, né? O tema foi muito bem específico, ela foi específica, né? Bem específico. E aí o aluno, o candidato, ele tem os textos motivacionais. E os textos motivacionais, eles são o quê? Na verdade, uma linha de raciocínio para que o candidato não fuja ao tema. Olha, tá vendo? Você tem uma inspiração primeiro, Eles você lê um inspiram. texto e a partir do texto... Eles te limitam a ideia. Agora, Alcenira, com a sua experiência que você tem acompanhado aí em sala de aula, como professora, você acha que é falta de interesse ou realmente isso revela uma grande deficiência do nosso estudante com relação a Olha, Cláudia, eu digo que infelizmente... Nós, professores de português, de redação, não existe como ensinar o aluno a desenvolver uma boa redação, porque o teor da redação está em suas mentes. É o pensamento. Né? Está nele, a bagagem que ele possui. Então, isso é o quê? O professor ele ensina a estrutura. A competência 1 da redação do Enem é a norma culta, o domínio, a língua portuguesa. Isso também nós ensinamos. Mas quando ele chega na competência 2, ele precisa de quê? Ele precisa de desenvolver uma tese e defender essa tese. Aí tem que pensar, né? E como eu desenvolvo a minha tese? Aí quando ele chega na 3, aí são os conhecimentos interdisciplinares que ele adquiriu no decorrer da sua vida escolar, sua formação acadêmica, conhecimento de mundo. E aí entra a dificuldade de muitos candidatos, que nós sempre falamos, né? Com meus alunos, por exemplo, eu sempre comento. É estar atualizado. Porque o Enem quer de nós o quê? Que você faça um aparato da realidade enraizada com fatores históricos. Porque o que vivemos hoje, ela tem embasamento histórico. É uma ligação com o passado. É uma ligação. Então eu estudo história, eu estudo filosofia,
eu acompanho noticiários diariamente, todos os dias, nem que seja um noticiário. Se eu não quero ver na TV, que poderia acompanhar a TV sim aqui, né, Cláudio? Eu posso ir lá num blog, esses meninos, eles são viciados em internet, eles estão antenados aí, estão conectados com o mundo ferramentas. Eu vou num blog, quantos vídeos, quantas entrevistas que adicionam conhecimentos. O candidato, ele não pode dormir sem uma bagagem de conhecimento a mais por dia. Isso é no dia a dia, né? Isso é dia a dia, isso é prática. Isso não pode ser na véspera do Enem. Você vai chegar lá na última semana e vai estudar? É impossível. Aí você vai chegar e muitos falam assim, professor, qual o tema? Eu vou estudar vários temas. Gente, não dá para chutar a redação do Enem. É conhecimento de mundo mesmo. É conhecimento de mundo. Pois é, a gente fala porque assim, ao longo da história, claro, nunca existiu uma geração mais conectada do que essa por conta da tecnologia, hoje, né? Claro. A gente tem uma geração conectada com o mundo ali na palma da mão, a gente conversava sobre isso. Está faltando ao estudante discernir sobre esse conteúdo que ele tem disponível ali. Eles precisam dar a importância devida para o conhecimento de mundo. Enfim, esses últimos resultados de 2016, 2017, o que vem nos mostrando é que os candidatos, eles precisam dar o valor e a relevância que têm os conhecimentos atuais. Isso aí não é estudar conhecimentos gerais, não. Isso aí é estar antenado, sim. Não só com minhas redes sociais interessantes, mas é o conhecimento de mundo. O que acontece em política, economia, no mundo social. Isso se fala a todo momento, né? A todo instante, canais, né? Na classe dos menos favorecidos. Muitas vezes eu não tenho uma condição econômica tão ruim, né? Eu sou, vou dizer, uma classe média. E qual é a realidade desses menos favorecidos? Eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso buscar. Então, esse conhecimento sócio, cultural, político, todos os conhecimentos que nos norteiam diariamente, eu tenho que estar antenado. Por mais, muitos dizem que não gostam, muitos dizem que não é a realidade deles. Você vai ali, um candidato de 17 anos, eu não tenho esse conhecimento, nem tenho interesse, não gosto disso, para que eu vou falar de política, para que eu vou acompanhar ali o Senado. Mas é o mundo que você está inserido, não tem jeito. Não dá para ser alienado. E o Enem mostra isso, né? O que se cobra ali? Competência e habilidade. Agora, Alcenira, o ensino médio, a gente sabe que o ensino fundamental tem a sua importância e é muito grande, porque ali é uma base, né? São os primeiros degraus que o estudante vai adquirindo, tem que passar por esses degraus para poder chegar com a bagagem. E o ensino médio também tem uma importância muito grande, porque está ali, né, fazendo o meio de campo para chegar até a universidade. Você não acha que essa etapa do ensino médio, o antigo segundo grau, como se falava antigamente, está sendo muito, assim, deixado como apenas uma etapa de passagem para a faculdade direta? As pessoas estão deixando de dar a importância devida a ele? Isso entristece, né, para nós, educadores. Realmente, muitos fazem como se fosse um trampolim do fundamental para a faculdade. E o ensino médio, ele tem importância, ele é ineficaz na formação do profissional. Não é só a faculdade, a universidade em si. O ensino médio, ele simplesmente traz, é lógico, ele revisa, mas ao mesmo tempo ele te prepara para o mercado de trabalho depois. Ele te dá os conhecimentos que você vai utilizar na sua vida profissional, na sua formação acadêmica, num processo de concretização final. Então os alunos sentem essa dificuldade quando eles chegam numa prova como a do Enem, por exemplo, que ele tem tantas questões objetivas. E aquelas ferramentazinhas que ele precisa, ferramentas, né, de conhecimento que ele não teve. Então, o fato de levar muitas vezes o ensino médio sem dar-se a devida importância que ele tem, é um dos caos. Hoje nós ficamos entristecidos porque muitos, você passa por aí na rua, esses dias observamos uma placa, faça segundo grau em 60 dias. É impossível. Então, olha a educação, onde nós encontramos tantos problemas, né? Olha a defasagem que se encontra. Porque não tem como, é sim essencial, eu concordo plenamente com você, Cláudio. Pois é, a gente vive então esse desafio aí, né? Agora, o que fazer para a gente dar realmente trazer ao estudante esse interesse, né, pelas disciplinas que nós temos no ensino médio, que não abrange tudo aquilo que a gente precisa de conhecimento no mundo, mas claro, nos norteia, mas enfim, é um desafio enorme que a gente tem pela frente, né? Aí assim, como é que o aluno se prepara bem para uma redação? Talvez nem foi essa pergunta feita, mas eu vou entrar na colocação. É estar atento a todas as aulas do ensino médio. Todas. Filosofia, matemática. Todas elas são importantes, que cai em matemática? Né? Sim, é de extrema importância. Todas as disciplinas, elas adicionam conhecimento fundamentais que eu posso utilizar para concretizar a minha redação.
E quando eu chego na redação, eu tenho bagagem para construir uma tese. Eu tenho um ponto de vista, então ouvir diferentes opiniões. Que bom. Tá? Estar atento a colunistas diários, né? Pois é, esse conteúdo visto em sala de aula pode ser completado exatamente com essas pesquisas, né? Isso, de Cláudio, internet, por aí isso vai. que faz o aluno desenvolver uma excelente redação. Esse conhecimento de mundo, diferentes opiniões, ele é capaz de montar a sua opinião e de argumentar a favor. Então eu tenho essa tese por essa razão, por essa razão e por essa razão. E o Enem ainda sugere proposta de intervenções. Ou seja, mediante os problemas que você, candidato, brasileiro, cidadão, percebe, no seu ponto de vista, quais seriam as soluções viáveis? Já pede ali. Aí o candidato ele tem oportunidade de sugerir propostas que sejam concretas, que sejam viáveis. Quem pode solucionar isso? De que maneira ele pode solucionar? Quais os meios ele vai utilizar para solucionar? Então, como que o candidato vai saber desenvolver aí uma boa proposta de intervenção se ele não tem os devidos conhecimentos? Não vai saber argumentar, né? Então não tem jeito, é um embasamento escolar e embasamento cultural diário, uma prática diária que tem que ser aprimorada desde o primeiro ano do ensino médio. Vou mudar. Desde as séries iniciais. Agora, os pais, a presença da família, é muito importante é de também. Extrema importância. De acompanhar como é que o filho está indo. Você vai ver o jornal, chama a família para a sala, acompanhe o jornal, leiam os jornais, faça assinatura se possível for, mas o hábito de ler, as crianças hoje não gostam de ler. Só querem... Isso, aliás, o escrever também está ficando até... Ler, escrever. Chega lá a letra legível, né? Você tem que ter letra, não letra bonita, uma letra legível. Que alguém consiga ler, pelo menos. Tem redações que o corretor não consegue ler. Então, e aí vai perdendo ponto. Com certeza, o corretor não vai voltar para tentar ler, né? Pois é. Bom, fica aí a expectativa, né? A gente não sabe o que pode trazer na formatação do Enem para o ano que vem, né? Sim. Porque foi realmente já começar antenado, né? Foi realmente um baque, né? Não sei o que o INEP, né? O que o governo, né? O MEC vai fazer em relação a isso, porque isso traz aí um parâmetro, né? Traz uma reflexão. Mais de 300 mil zeraram a redação, ou seja, tiraram o zero na redação, né? Apenas 53, né? Conseguiram 53 tiraram a nota. A nota máxima no Brasil inteiro, né? Um país continental como esse, realmente é algo a se pensar. Mas a gente torce para uma educação cada vez melhor. A redação do ano passado, ela não teve um tema tão específico e nós já tivemos uma queda. Foram 77 candidatos que tiraram nota 1000. Isso já vem numa decrescente. Então, assim, é mais que uma amostra para todos os candidatos, eles já têm a ferramenta, né, indispensável para aprimorar e buscar conhecimento. Para aqueles que não conseguiram, não dá para parar, já tem que começar imediatamente. Começar a estudar agora, né? Hoje saiu o resultado do SISU. Buscar imediatamente aprimorar o conhecimento e estudar e estar resolver antenado. Aquelas deficiências, e né? Aquela dica, não termine o seu dia sem adicionar conhecimento. Que bacana esse bate-papo com a professora Alcenira Rangel Loureiro, falando, repercutindo, refletindo um pouco sobre esse resultado extremamente negativo do Enem, né? E culminando agora com o SISU, né? Afinal de contas, é a porta de entrada para as grandes universidades do país. O sonho de muitos estudantes hoje está acessível a pobres e ricos, né? Algo que era mais restrito, era mais difícil para uma pessoa de uma classe social não tão muito abastada, né? Chegar hoje é possível desde que tenha um bom desempenho no Enem, que é uma boa desenvoltura. Sim. Caso contrário, infelizmente não consegue, né? É uma questão que vale 1000. Então compensa investir. Assim como todas as outras, né? Não menosprezando nenhuma disciplina, nós temos aí noções indispensáveis. A média para ser plausível é a busca de conhecimentos diária. É isso aí, não pode parar, tem que estudar, buscar informação sempre. Eu agradeço que a presença da professora Alcenira Rangel Loureiro, ela que é especialista em língua portuguesa, formada em letras, mestranda também em letras. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Cláudio. Tá joia. Bom, pessoal da Grande Vitória que nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia de sempre. Você de Linhares e região, continue interagindo, mandando sugestões para a nossa página facebook.com/tvcilinhares. Para rever esta entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. O telefone da redação também aparece aí, 3373-2000. Muito obrigado pela audiência. Um excelente começo de semana. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.